Oi, oi para todos que estão aí ao vivo. Enquanto o pessoal vai chegando aí para assistir, eu vou convidar o pessoal do Fios da Fazenda para dividir essa live aqui. Oi, Olá, tudo bem? Então, vou apresentar para quem me segue aqui a Mariane e o Marco, da Fios da Fazenda, uma iniciativa linda aí de produção de lã ecológica, lã produzida no Pampa, né? E com tingimento natural, que é o que é mais bacana, né? isso aí. Então, bem-vindos aí, Mariane e Marco. Muito Obrigada. obrigada por aceitar o convite. Muito obrigado. E, bom, há uns 15 dias, né, eu venho falando sobre fibras, principalmente fibras ecológicas, onde até a gente fez uma transmissão aí falando sobre o algodão orgânico. Então, hoje é a vez da lã. E a grande importância que eu trago hoje para a questão da lã é para falar muito sobre o nosso, né, querido bioma Pampa aí, que é exclusivo gaúcho, né, falando de Brasil, mas que vem ano após ano sofrendo conversões de área, né, devido ao avanço do cultivo de soja, principalmente, né. Então, vou só contextualizar, falar um pouquinho do bioma, né, que é um bioma, é um ecossistema muito antigo, e é muito rico em espécies, em biodiversidade, tem aí mais de 3.000 espécies de plantas, em torno de 450 espécies de gramíneas, né? E o bioma manteve-se preservado até hoje graças à pecuária extensiva, seja de gado, de ovinocultura, porque o gado, a ovinocultura, né, eles fazem às vezes dos animais silvestres, né, com relação ao pastejo, e o pastejo é muito importante para a preservação do pampa. Então, com o avanço da soja, vai se perdendo essa cultura da pecuária, aos poucos, hoje já mais da metade da área do bioma foi, né, convertida, e isso avança ano após ano, né? Para quem me segue aí, todo mundo sabe que trabalho na área ambiental já há um tempo, né? E a gente convive muito com essa situação. E eu trouxe vocês, então, fiz esse convite porque vocês têm conhecimento de causa, né? Sobre esse assunto. E eu queria, então, que vocês falassem sobre a iniciativa de vocês, né? Com a produção da lã, um pouquinho sobre pecuária, porque também são entendidos do assunto, e depois um pouquinho sobre o tingimento natural. Pode ser? Pode? Pode sim. Tá. Então tá. Bom, o meu nome é Mariane. Não faz muito tempo que eu trabalho junto com o Marco nos Fios da Fazenda, fazem aproximadamente 2 anos. A história dos fios e do tingimento natural já tem 13? Quase 13 anos. Quase 13 anos. Mais de 12 anos. Então, nesse assunto, ainda tô gatinhando. Aprendi já há Uhum. anos, Legal. mas é isso aí. E, além disso, como formação, eu sou zootecnista. Então, eu conheço, digamos assim, a produção, um pouquinho da produção da ovelha até um pouquinho do tingimento. Então, tenho conhecimento um pouco Sim. do conhecimento de quase toda a cadeia. Legal. Eu sou o Marco, eu sou pecuarista, nós somos pecuaristas, eu trabalho também com ovinos e também com bovinos. E foi a partir da criação de ovinos, há um tempo atrás, há 12 anos atrás, que começou essa história de produção de fios de lã, de produção artesanal e tingimento artesanal de fios de lã. Isso veio inicialmente para aproveitamento da nossa própria produção de lã e depois foi para um caminho de se desenvolver, procurar outros mercados, procurar também outras matérias-primas, no caso outras lãs que a gente não conseguia produzir aqui, então a gente foi atrás de alternativas, de lugares que tivessem produção de lã merino, que a gente não consegue produzir na nossa região, então a gente traz essa lã da região da fronteira com o Uruguai e com a Argentina, tudo dentro do mesmo bioma Pampa. E também porque a nossa área dedicada à ovinocultura aqui, eu trabalho em áreas que são arrendadas, não são áreas próprias, elas foram perdendo espaço justamente para a lavoura de soja. A soja foi apertando, digamos assim, como ela é
uma cultura que traz uma rentabilidade inicialmente, pelo menos olhando a grosso modo, mais alta no curto prazo para quem é proprietário de terras, os arrendamentos são voltados praticamente todos para soja e sobra muito pouco espaço para bovinos e muito menos ainda para ovinos, porque os ovinos ainda têm uma questão de que são animais mais delicados para serem criados, e na nossa região, aqui nós estamos perto de Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul, a gente também tem problemas tem muita cidade, tem muita população aqui perto, então eles roubam as ovelhas, né? Então elas têm que ser criadas perto de casas, perto de onde tenha condições de serem cuidadas, a não ser que fossem ser ovelhas criadas confinadas, que dormem em galpão e tal. Mas isso já é outra coisa, não é a nossa cultura aqui. A nossa cultura é criação realmente extensiva, os animais vivem soltos no pasto a vida toda. Uhum. Então, e além dessa perda de área em si, tu vê alguma outra forma que a cultura da soja afeta a produção? Sei lá, questões de agrotóxicos, se isso influencia, conversão de grandes áreas aí, a questão da água, se isso também de alguma forma tem influenciado, ou o que influencia mesmo é a conversão da área e aí não se tem mais o espaço para a ovinocultura? Eu acho que eu não posso dizer tecnicamente muita coisa sobre isso, mas eu acredito mais na perda das áreas convertidas para soja mesmo, porque a questão de tóxicos vem evoluindo, já foi muito pior, né? As lavouras vêm com muito mais controle em cima disso. Claro que é bastante pesado ainda o uso de químicos, mas, digamos assim, não é isso que a gente sente, não tem problema de intoxicação, problemas com outras coisas. A gente tem mesmo perda de áreas. E também tem, assim, não dá para a gente também ignorar totalmente uma questão de que a própria soja possibilitou que a pecuária tivesse uma rentabilidade melhor, porque ela oferece no período de inverno aqui, as pastagens de inverno que a gente só consegue ter de boa qualidade em cima de áreas que foram soja. A gente trabalha com isso, nossas ovelhas no inverno, elas pastam em cima de áreas de azeitona e aveia, que foram agora de soja no verão. Isso é muito importante para nós também, porque o inverno é complicado, né? Se não tiver alguma coisa específica, os animais passam fome ou eles vão ter que comer no coxo e aí vão ser mais confinados do que livres, né? Daí já muda um pouco o espírito da criação. Então, não dá para dizer que a soja em si prejudica. O que prejudica perde as áreas, que vai virando tudo lavoura e nunca mais volta a ser campo nativo, nunca mais volta a ser pasto. Entendi. Legal. E sobre o tingimento natural, então, qual que, assim, desde o início vocês já introduziram essas técnicas ou veio vindo com o tempo? Como é que foi isso? Sim, já começou com tingimento natural. As primeiras coisas foram tingidas com carqueja, foram tingidas com produtos que a gente acha com facilidade. Carqueja até hoje, carqueja que a gente vai lá no campo que a gente trabalha, colhe ela e a gente mesmo faz todo o processo de tingimento, né? E assim como outras ervas, a gente tinge, já tingiu muito tempo com flores de macela, a gente não está tingindo muito com flores de macela porque não tem muita disponibilidade, é uma planta que está um pouco em extinção, então é complicado de coletar demais e precisa de um grande volume para fazer tingimento. Sim. Que interessante, a minha pano da terra também eu tinjo com macela, mas aqui a fonte que eu tenho aqui é mais de áreas de bioma Mata Atlântica, onde são pequenas propriedades rurais e aí ainda é uma planta bem comum, né? Mas interessante isso, né? Aqui também tem uma disponibilidade boa de macela, o pessoal colhe na época da Semana Santa, mas falta a gente, todo mundo, trabalhar um pouco nisso na cultura de preservar a espécie. O que acontece? Como essas coisas são vendidas, o pessoal arranca tudo. Não fica um pezinho. Onde eles vão colher, eles arrancam todos os pés. Eles poderiam muito bem coletar metade de uma planta, ou 80%, e deixar um pouco, mas não fica nada, então vai terminando. Não vou dizer que vai acabar, não entendo muito disso. Não tem mais tanta disponibilidade como teve. Mas como a gente tem muitas outras opções, a própria cor da macela, que é o amarelo, a gente consegue fazer com carqueja, que é quase um misto por aqui. Então a gente vai indo atrás de coisas que são mais simples. Mas nós somos natural desde o princípio, lá 12 anos atrás. E o início disso tudo foi com treinamentos do pessoal do Senar, do Serviço Nacional de Atividade Rural, que vai nas propriedades ou nas comunidades rurais para fazer treinamento em diversos assuntos, e entre eles tem o de tecelagem, tingimento e tal. É bem básico, ensina o arroz com feijão, mas é um ponto de partida.
Com certeza, e a gente sempre aí divulga o assunto para que se dissemine mesmo e se torne mais comum até para oportunizar daqui a pouco o cultivo dessas plantas nativas, seja campestres ou de biomas de áreas florestais, né? E pegando o gancho aí que tu falou, achei muito interessante tu falar dessa questão da coleta da macela, porque é um ponto também que a gente frisa bastante como tintureiros que trabalhem, né, com plantas, principalmente se elas forem nativas, a importância que tem a, uma coleta não predatória, né, tu fazer essa coleta consciente, enfim, para que a gente possa usar, né, essas plantas aí ad eterno, se for possível, né? E bem interessante. E tu poderia citar assim, mais espécies que, assim, pensando em nativas da região de vocês, assim, que tu considera interessantes que vocês trabalhem, além dessas duas? Sim, na verdade tem muita coisa que dá para fazer tingimento, né? Muita coisa mesmo. A gente acaba não usando todas as alternativas porque, como o nosso produto é um produto que, digamos assim, é voltado para o mundo da moda, então a gente precisa ir atrás de cores que as pessoas gostem de comprar. E tem muitas plantas que dão cores similares. Então, às vezes não tem por que usar mais uma ou mais a outra, mas a gente usa erva mate. Erva mate. Ótimo. A gente usa eucalipto também, dá para fazer alguma coisa. A gente já fez alguns testes e algum que outro tingimento com folhas de eucalipto. A gente usa a cássia negra. E a gente usa algumas coisas que são de fora daqui também, como o corante de índigo, que também a gente consegue um fornecedor que traz mais do centro-oeste. Além do índigo, a gente teve por um bom tempo, agora está com um pouco mais de dificuldade, porque o corante está, digamos que, muito caro, que é pau campeche, que é um corante que tem também pelo Brasil todo, e fora do Brasil, muito conhecido como corante natural. E a gente está atingindo, até está em fase de lançamento de produtos tingidos com pau Brasil. Isso sim é realmente bem interessante, a gente está conseguindo fazer coisas muito legais, e principalmente porque a gente consegue obter esse corante sem causar zero dano e sem derrubar nenhuma árvore, porque a gente está utilizando um subproduto que ia para o lixo, tá? É pó de serragem de uma fábrica de instrumentos musicais e que é totalmente licenciada, com licença do IBAMA, eles mesmos plantam as árvores e tem uma floresta imensa de pau-brasil. Não é do daí, mas é excelente. Sim, é brasileiro, né? Enfim, deu nome para o país, né? O corante aí mais importante que a gente pode encontrar, né? Pensando como nação, né? É verdade. Enfim, mas que legal saber que tem plantios, né? Porque devido a ser um corante tão famoso, foi aí muito explorado e a árvore entrou, né, para a lista das ameaçadas. Sim. Então, é interessante o uso, desde que seja dessa forma. Então, muito bacana aí poder ter essa fonte assim sustentável da planta. Essa empresa que fornece esse resíduo para nós, isso ia para o lixo, eles usavam como adubo. É pó de serragem mesmo, é pó de lixa. E eles têm mais de 100 mil árvores plantadas e eles têm árvores licenciadas já há mais de 40 anos. Então, inspeção trimestral, licenciada pelo IBAMA. Muito bacana. Que realmente dá para a gente fazer uso bem tranquilo. E além com certeza. A cores bonitas, é muito legal trabalhar com ele. Sim, né? Ele oferece aí uma variação legal, né? Da modificação. Muito bacana, então. Acho que era isso. Se vocês tiverem mais algum assunto, mais algum ponto que ficou para trás. Eu acho legal sempre, porque é uma questão que sempre chega até... Desculpa. Uma questão que sempre chega até a gente, a questão do bem-estar animal. E... É claro, a gente não pode dizer que 100% dos produtores de ovinho do mundo levam à risca todos os procedimentos de bem-estar animal. Mas uma coisa que a gente pode garantir é que uma ovelha, um ovino, para ele produzir uma lã de qualidade, ele não pode ter passado por nenhum maltrato.
porque senão essa lã, se o animal passar fome, se o animal tiver alguma doença, se na hora, estresse, qualquer estresse, por exemplo, na hora da tosquia, essa lã, ela não vai ser aproveitada. Uma lã que poderia custar 25, 30 reais, que ano passado, em alguns lugares aqui no Rio Grande do Sul, chegou a custar 30 reais o quilo da lã merino. Suja. Coisa que há muitos anos não existia. Então, essa lã vai perder esse valor. Então, a gente pode dizer, sim, que toda a lã que é utilizada nos nossos fios vem da região do Pampa, da fronteira oeste, basicamente, do Rio Grande do Sul, da fronteira da Argentina. Região da fronteira com a Argentina, região da fronteira com o Uruguai, e que sim, esses animais não são maltratados. Principalmente na hora da tosquia, né? Porque hoje o que se usa basicamente se chama tosquia Tali-Hai, que é uma tosquia que o animal não precisa nem ser amarrado para ser esquilado. O animal fica sentado, ele fica, porque a ovelha ela não é um predador. Ela é um animal que ela fica na retranca, então ela não reage, ela só fica sentada ali na hora que sai o velo, que sai a lã dela. Tranquila, então para ela é um alívio que aquela lã esteja sendo removida dela. Né? Que bacana. Então a gente acha sempre importante falar disso, e qualquer dúvida que o pessoal tiver pode entrar em contato com a gente, ser bem tranquilo. E só para então, assim, dar um panorama rapidinho do que a gente faz. A gente faz tingimentos em fios de lã. A gente trabalha com fios de lã de raças merino ou corredale, são duas raças diferentes que produzem lã, uma com uma fibra um pouco mais fina que é merino, muito conhecida no mundo inteiro, uma outra que tem a fibra um pouco mais grossa que é corredale, mas que também tem uma lã excelente. A gente tinge fios de lã que no geral são utilizados para tricô, a gente faz meadas e faz tingimento em pequenos lotes. A gente tinge meio quilo, 5 meadas, 10 meadas, 15 meadas, 20 meadas, um lote bem grande já para nós por cor a cada momento. É tudo feito de panela mesmo, feito à mão. Tudo feito à mão, ou em outras técnicas que a gente desenvolveu. A Mari faz uns tingimentos aí que a gente está chamando aqui de artísticos, que são variados. Na verdade, foi um cliente nosso. Eu vi lá o do unicórnio, achei maravilhoso. Lindo mesmo. Achar esses nomes aí. E a gente vende para o Brasil inteiro através da nossa loja virtual e de inúmeras lojas pelo Brasil. Tem muitas lojas nas principais cidades do Brasil que vendem nossos fios. A gente vende pela internet também em qualquer quantidade, se uma pessoa quiser comprar um ou dois, e a gente vende para fora também. A gente atende o mundo inteiro através de uma outra loja virtual que a gente tem, focada no mercado externo. É um site lá em inglês que vende em dólar, mas vende para fora. Então, se alguém lá fora que tem interesse em conhecer, é só entrar no nosso site lá, que tem um linkzinho para o site em inglês e que a gente manda para o mundo todo. A gente já tem atendido alguns lojas fora do Brasil também. E é isso aí, a gente tenta fazer um produto de qualidade, que seja feito em pequena quantidade e que tenha... Que consiga atender essa procura por produto natural, produto feito de forma um pouco mais exclusiva e que seja uma coisa feita à mão, com cuidado. Né? Bem nos moldes, né, de economia circular, economia justa, e muito interessante, muito bacana. Já faz um tempo que eu acompanho e sigo vocês, e as cores são divinas. Eu amo tricô, faço tricô há muitos anos. E são lindas mesmo, e recomendo aí para o pessoal ir lá conhecer o trabalho, porque é aí um valor agregado, um produto que tu pode confiar, né, na cadeia, né, da produção dele. Acho muito lindo mesmo. E também eu queria pontuar um pouquinho, né, essa questão, a gente vinha falando de Pampa, então... reforçando essa questão da importância que é essa cultura gaúcha da pecuária extensiva, porque mantém aí o nosso bioma preservado. Então, a gente sabe que inclusive um ponto muito polêmico, né? Que hoje a pecuária ela tem aí um preconceito em função das conversões de área da Amazônia, na Amazônia para pecuária, mas aqui é uma realidade completamente diferente. Aqui a pecuária ajuda a preservar o nosso campo nativo e mesmo se tratando de Amazônia, se não fosse o gado, ia ser a soja, ia ser a mineração. Então, não estou também defendendo, né? Mas aqui é só para pontuar que aqui, nos biomas campestres do sul, tanto não só aqui no Rio Grande do Sul, como na Argentina e Uruguai, a importância que tem a pecuária extensiva aí
para não só para preservar o bioma, mas também como preservar a água, porque a boa parte do nosso aquífero Guarani está aí, né? Sob o Pampa, né? Então, as áreas de coxilha, de grandes banhados, são importantíssimas para fazer a recarga com qualidade do nosso aquífero, e que a gente sabe que com a monocultura da soja aí começa a acontecer selamento superficial do solo, né, em algum nível, a questão também de salinização, alto uso de fertilizante, agrotóxico, enfim, que de algum modo afeta a água, né? Então, essas iniciativas, elas reforçam isso. Então, a gente pode sim chamar de um produto sustentável, né? Um produto que ajuda na manutenção de um bioma como todo, né? Então, é super bacana mesmo o trabalho de vocês e, enfim, trabalhos nessa linha aí. Bom, acho que é isso, né? Muito interessante o trabalho de vocês e agradeço muito a participação, o empenho aí de estar participando. Espero que em algum momento a gente se encontre, né? Eu tenho família aí mais ou menos próximo, uma horinha eu apareço aí para a gente trocar ideia, então, se for possível. Tá? Então é isso. Valeu pela presença. Muito obrigado. A gente agradece também a oportunidade de poder falar e falar um pouquinho sobre o que a gente faz, e também queremos dar os parabéns por levantar esses assuntos e para trazer isso também à tona, e a gente precisa cada vez mais esclarecer as pessoas, porque senão a gente vai acabar perdendo a luta da informação na internet, onde se dissemina qualquer tipo de coisa, sem o mínimo embasamento e às vezes com muito preconceito, né? Então é isso aí, vamos adiante. Sim, isso aí. Então, muito obrigada. Vamos encerrando, então, um abraço para vocês. Abraço, e tchau. Tudo de bom aí, tá? Tchau. Tá, tchau, tchau. Ok, se precisar, quiser chamar também aí para trocar ideia, tô aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.